Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de luz, luz ideal para o seu cultivo. Se você cultiva, você tem que saber qual que é a luz ideal para o seu cultivo, seja uma luz natural ou uma luz artificial. Então, chega mais, puxa a cadeira, vamos bater um papo. Se não é inscrito, se inscreve, manda um convite para os seus amigos, divulga aí para quem precisa saber um pouquinho sobre luz. Tá? Luz para o cultivo. Então, qualquer dúvida aí, a dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí que a gente responde aqui, tá legal? Então, luz para o cultivo. Primeira coisa de saber o que você está cultivando é a necessidade de luz que sua planta precisa. Então, se sua planta ela precisa de pouca luz, né? No caso de quem faz cultivo de horta, às vezes com pouca luz você tem horta e uma horta legal, suficiente. Agora, algumas plantas que produzem bastante flores, aí às vezes você não vai ter suficiente, uma sombrinha, né? A mesma coisa acontece com fruta também, mas para as flores grandes, muita luz, tá legal? Quando a gente joga para o ambiente interno, a ideia é fazer o ambiente interno imitar o ambiente externo. Então, uma luz legal seria no ambiente interno. Vamos colocar aqui. Tem gente que usa HPS e LED, né, para fazer cultivo. Luz de cultivador mesmo é a luz HPS. Então, a partir de 250 watts, você já consegue ter um bom cultivo, né? O ideal são 600 watts de potência para uma HPS para fazer um cultivo indoor, tá? Existe usar Ganja Garden. Eu não entendi muito bem, mas existe usar. Vamos lá. Agora me fala aí um tipo de luz que funciona também, pode dar dica, jogar aqui sua sugestão. Outra coisa que tem hoje bastante é tipos de LED, então painéis de LED. Tem os painéis de LED com luz colorida, que é a luz vermelha e a luz azul. É uma combinação de luz para cultivo indoor. E tem também o painel de LED todo branco ou painel de LED amarelo, que também são luzes para fases específicas do cultivo, né? Vamos ver aqui. Se existe aqui, entendi. Essa pergunta é muito bom. Existe algum problema usar várias lâmpadas, né? O que acontece com as lâmpadas? Quando a gente usa várias lâmpadas, por exemplo, você não quer comprar uma lâmpada de 400 watts, mas aí você vai lá e compra duas de 150, né? Fala, pô, vou ter 300 watts, assim. Não é verdade que você vai ter uma wattagem maior. Então, assim, você tem que ter uma fonte luminosa que já jogue uma luz forte. É muito melhor para o seu cultivo do que você ter várias luzes, né? Então, você ter várias luzes, eu não sei o tanto que seria viável isso. Só se você tiver essas várias lâmpadas já prontas e utilizar uma em cada pedaço, assim, cobrindo cada área da planta. O que acontece? Quando as luzes cruzam, não aumenta muito a sua potência, né? Fala, pô, então só se você colocar as luzes muito juntinhas assim para elas terem um efeito de que está aumentando a potência mesmo. Mas o ideal é que seja uma fonte só de luminosidade alta, né? Com uma medida bacana que se tem é a medida em lumens, né? Plantas assim bem fortes e grandes ficam boas com 50 mil lumens, 60 mil lumens, até 90 mil lumens. 90 mil é a medida de luminosidade do sol, da luz do dia. Então, conseguir fazer essa luz no ambiente interno é bem legal. O que acontece muitas vezes é que você vai para o ambiente interno, você tem um problema de temperatura, né, de altas temperaturas na sua cabine ou no seu ambiente de cultivo. Então, você tem que controlar essa temperatura, né? Faz esse ar quente sair desse lugar. Exaustores são a melhor solução que tem seriam exaustores de 150, de 200. Então, um exaustor é bem bacana para você ajudar a controlar a temperatura do seu ambiente. Então, luz de cultivo. Se for a luz do dia, procura ver se sua planta está pegando bastante sol, né? O legal é levar
ela para o sol e você ter uma área que você pode fazer com que ela pegue bastante sol. Porque se ela pegar 4 horas de sol só, não é legal, é insuficiente. Não é que não vai ter um cultivo também, não confunda uma coisa. Você vai ter um cultivo sim com pouca luz. Vai ter um cultivo, mas não vai ser aquele cultivo excelente, excepcional. Isso daí só com muita luz mesmo. Não tem como você fazer um cultivo com bom rendimento, que dê muitas flores, né, que dê uma planta bem gorda, bem grossa, bem grande e tal, se tiver com baixa luminosidade. Então é uma das condições. É como responde, por exemplo, na agricultura, a gente conhecer o milho, né? O milho é em regiões que tem muito sol, que é cultivado o milho. Porque é a mesma coisa, não é que não vai dar, né? Ele vai dar se tiver pouco sol, mas vai dar uns milhinhos pequenininhos, vai ficar pequeno. Enquanto se tiver sol, não, ele vai crescer, vai ter quase 2 metros de altura, uns milhão sabugo grande. Então, essa é a diferença, né? Com pouca luz você consegue fazer uma planta bacana, cheia de flor? Consegue. Essas flores vão ser grandes? Não vão, não vão. Então, por isso que às vezes se faz e não tem um rendimento satisfatório e acha que está faltando nutriente, está faltando tudo. Não, está faltando luz só. Tá? Na hora que você conseguir aumentar a sua luminosidade, disponibilidade de lumes para a planta, você vai ver que vai mudar da água para o vinho o seu cultivo. Então a luminosidade é muito importante. Então assim, e volto a lembrar que sempre tem 3 coisas que a gente tem que estar mantendo no cultivo aí, operante, 100% e bem equilibrada. Uma coisa é a luz, luminosidade para essa planta. Outra coisa são os nutrientes e o solo para essa planta também. E outra coisa é a ventilação do local. Trocar de ar é muito importante, né? Coisas que a maioria negligencia. Vamos ver aqui, ó. Painel de chip de LED, aqueles mais caseiros. Acha que dá para ter algum rendimento aceitável? Dá sim. Esses painéis você consegue fazer na Santa Efigênia, em São Paulo, ou lugar de eletrônica na sua cidade. Você consegue fazer um painel com vários chips, né, de LED. E aí você pode ter um painel com fonte de 500 watts, 400 watts, né? Olha, sobre marcas de lâmpada e de painéis, eu não vou falar aqui, eu vou deixar a cargo de vocês procurarem, tá? E outra coisa que é legal de ver é a potência dessa luz, tá? Então, não só a potência em watts, a gente está falando aqui em watts e em lumens, né? Você tem que orientar muito mais pelos lumens, né? Que é a quantidade do fluxo luminoso. Então, isso é o que vai indicar um bom cultivo. Então, o início do seu cultivo ali com a planta pequenininha, ela precisa de 5.000 lumens, é uma coisa fácil de conseguir até 3.000 lumens, né? Com as lâmpadas mais fortes caseiras que a gente consegue essa luminosidade. Um bom estágio vegetativo, ela consegue levar com 30.000 lumens, 40.000 lumens, né? Então, daí para cima já é legal para flora. Flora, se você conseguir manter uma flora entre 70 e 90 mil lumens, com certeza vai ser uma flora incrível. Vamos ver aqui, ó. Quantos lumes para um grow de 1 metro quadrado? 1 metro quadrado vai bem legal com 40.000 lumes, 35.000 lumes, mas pode ser um pouco mais também. O problema de um grow pequeno é a temperatura. Você pode colocar até 90.000 lumes no grow, mas só que tudo depende da temperatura, né? Quanto que vai esquentar lá dentro. E assim, muita gente pensa, poxa, a planta não pode estar com a temperatura muito alta, acima de 30. Não é que não pode estar com a temperatura acima de 30 graus, né? Se você vai ver no sertão lá, às vezes bate 40 graus à tarde e as plantas estão lá, firme e forte, né? Então, no grow, o problema é que não tem tanta ventilação. A ventilação, se estiver muito boa, trocando ar direto, uma temperatura alta não vai ser tão danosa para sua planta, entendeu? Então, trocar ar. O trocar ar também não é só o ar da cabine. Esse ar que está indo para dentro da cabine tem que ser um ar novo sempre. Então, o ar que vem de fora e que vá para fora. Então, não ficar um ar que fica dentro de uma sala o dia inteiro, o mesmo ar, não adianta. Tem que trocar o ar constantemente, todo minuto. A cada minuto tem que estar trocando. Então, tem que ter uma ventilação constante no lugar. Pensa que na natureza as plantas
tem isso disponível para elas, né? Então é ar, e assim como a gente aprendeu lá no primário, né? É gás carbônico que elas precisam. Então elas precisam trocar esse ar, porque vai trocando gás carbônico. Vamos ver aqui se tem mais alguma questão. Pode mandar pergunta, galera. Aqui tem mais. Quais as funções? Vamos ver essa daqui, ó. Quais as funções e para quais fases serve o LED branco, quente, frio, full spectrum? Vamos lá. Olha, o detalhe mais, vamos dizer, mais significante que tem de troca de luminosidade e de tudo mais é a luz de floração, né? Quando você tem um estágio vegetativo e depois o estágio de floração, é onde a gente tem uma troca mesmo de tipo de luz, né? Aquela luz mais amarela, ela é uma luz para flora, né? Que é uma luz que tem mais espectros coloridos, né? Então por isso que ela tem essa cor. E essa cor aí, ela ajuda muito na floração. Agora, quanto aos LEDs, entenda, se você levar um LED branco, você consegue levar até o final. Se você levar com LED full espectro, você também consegue levar até o final. Então, assim, eles não vão ser tão determinantes para a planta, tá? A diferença de lâmpada. Se você fizer só com a branca, sem trocar para amarela, você consegue levar até o final também. Então, assim, eles são um pouco melhores. Então, essa tonalidade laranja e amarela que tem na lâmpada HPS, de lâmpada de flora, é justamente para favorecer a floração. Então, são mais espectros coloridos. E aquela luz mais fria, luz branca, né? Elas são... é mais indicado para vega, tá? Não quer dizer que não funcione uma com a outra, entendeu? Vamos ver aqui, a galera, Daniel aí, Daniel Valente, vamos ver. Eu tenho 6 plantas em um banheiro de 1,10 por 2 metros, com 6 lâmpadas brancas de 6.500 lumens. É um cultivo que, tipo, suas plantas nunca vão render tanto que elas podem, porque os lumens em si estão baixos, tá? Se você colocar essas 6 lâmpadas brancas perto uma da outra, cada uma tem 6.500 lumens, né? Você fala, pô, vou ter quase 40.000 lumens. Não vai. Então você vai ter menos, porque ela não soma, não consegue somar. Então, só se elas estiverem muito perto uma da outra, saindo ali, elas podem aumentar um pouquinho essa luminosidade que chega nas plantas ali. Mas garantir que você vai ter toda a somatória dos 6.500, mais 6.500, mais 6.500, não vai ter, né? Infelizmente. Eu também achava que tivesse. Já fiz e vi que não tem muita coisa. Mas quando você muda, por exemplo, essas aí, que elas geram 6.500 lumens, na hora que você muda para uma 250 de HPS ou HQI, né? Que são lâmpadas de vapor de sódio ou vapor metálico, você já vai ver uma diferença gigantesca, né? Com uma fonte só de luz. Então, assim, o ideal é que essa fonte, o seu painel ou a sua lâmpada já seja bem potente, né? Com a luminosidade bem alta. Vamos ver aqui mais questões. Aqui, qual a luz ideal para o início de vega e quanto tempo por dia? Bom, já coloquei aqui, vou colocar de novo. Uma questão aqui que muita gente faz é de deixar a lâmpada no vegetativo ligada às 24 horas, né? Sem a tadinha descansar, né? A plantinha. Então, gente, é uma coisa meio que natural também, né? Ela precisa desse momento de descanso. Vai funcionar no vegetativo, né? Fazer um vegetativo até com 24 horas de luz direto, mas o ideal é que você deixe sua planta descansar um pouco, né? É mais saudável para ela. Então, eu aconselho usar 18 horas, no máximo 20 horas de luz, para deixar a planta dormir um pouquinho no escuro, né? E aí você pode escolher, né? Por exemplo, a hora mais quente do dia é a hora que o seu grow vai ficar apagado, né? Pode ser ali pelo meio do dia, pela tarde, que o sol fica muito forte, muito alta a temperatura. Você aproveita para deixar ele apagado na vega, que esse período que está bem quente vai ajudar, como não tiver a luz também, vai ajudar o seu grow a ficar com a temperatura mais baixa, né? Controlar, é uma maneira fácil de controlar.
Vamos lá. Quando começa a aplicar o repelente de óleo NIM? Olha, o óleo NIM é legal de manutenção por todo o ciclo da planta. Assim, logo no início, quando ela já virou mudinha já tem 3 galhos por aí, pode fazer uma aplicação bem leve. E aí vai acompanhando, né? Não tem muita indicação de quantidade, né, de óleo NIM, porque aí depende de cada ambiente. Tem ambiente que quase não dá praga, né? E tem ambiente que dá praga direto, mesmo com óleo NIM. Então, quanto a isso, não tem como controlar, né? A gente está suscetível aí. Então, tá, em casa, tem um monte de ácaro, um monte de bicho. Então, pode ter outros insetos diferentes. Mudou de casa, mudou toda a galera que habita essa casa. Então, muda os insetos, muda todo mundo. Então, muda os ácaros, muda tudo. Então, tem que ver, é de acordo com o ambiente. 40 centímetros uma da outra. Não entendi isso. Ah, as luzes, né? 40 centímetros uma da outra. Então, ela tem um feixe cruzado, ó. O que acontece? Quando a lâmpada sai daqui, ela fala que tem 6.500 lumens. 6.500 lumens são os primeiros 30 centímetros, se não me engano. Vem uma medição escrita na caixa da lâmpada. E a cada meio metro, assim, ela vai perdendo quase 50% da luminosidade. Entendeu? Então, luz é um caso sério para fazer cultivo indoor. Então, é bom investir. Também é um investimento que ninguém se arrepende quando começa a usar assim algo que dá um rendimento bom, né? Então aí depende também do quanto que é esse rendimento para você, né? Se 5 gramas vai te satisfazer ou se são 500 gramas, né? Então tudo depende. Tudo depende também da conta de energia, né, que você queira pagar para fazer um cultivo indoor, né? Sódio. Sódio é muito bom. Essa lâmpada de sódio é incrível. Eu não tenho o que falar contra ela, entendeu? Eu já vi LED, vejo a galera fazendo com LED, mas a HPS é incrível. E hoje em dia a gente tem HPS eletrônica, que é uma nova tecnologia, né? Então é uma lâmpada que consome menos e consegue produzir mais luminosidade. Ela tem é uma HPS, né? Diferente já. Então ela consegue ter uma eficiência a mais do que a HPS antiga. E ela tem um controle de luminosidade também. Então você pode baixar a luminosidade dela e aumentar de acordo com a fase do seu cultivo. Então é bem interessante dar uma olhada nessa HPS nova, HPS eletrônica de drive. Então tem várias aí no mercado. É bom dar uma olhada, eu acho que é um bom investimento para quem gosta de cultivar e cultivar indoor, né? Esse sistema aí que a gente tem mais controle, né? O bom do indoor é que você tem controle, né? Você brinca um pouquinho com a natureza, você fala, agora eu quero que você floresça, agora eu quero que você vegete. Então você consegue fazer isso, é muito legal o indoor. Vamos ver aqui mais uma questão para gente. O mínimo de tamanho de grow que indica para lâmpada de vapor. Tudo depende, essas medidas dependem muito, né? Tem uma galera que faz só isso, de medir e tal, já passar o projeto pronto. Eu vou aqui molhar o bico um pouquinho, né? Agora, tamanho mínimo de grow, vamos lá. Tem gente que faz grow com PC, que é aquela caixa do computador, né? Sabe? Então, PC Grow. Então, dali já dá. Então, depende muito do que você quer de cultivo e de planta. Então, para um PC Grow, você não vai chegar a usar essa luminosidade nunca. Você vai usar uma luminosidade bem baixa. 100 watts dentro do PC Grow ou vários LEDs também. Então, assim, PC Grow é isso, é o menorzinho. Pode ter a sapateira, uma outra caixa, tipo do tamanho de uma geladeira, então aí varia. Depende do tamanho do seu grow, você vai comprar equipamentos que vão facilitar você fazer esse cultivo ali. O que a gente tem que entender é que a gente está levando para um cultivo indoor, seja um banheiro desativado, um pedaço da casa, uma barraca de cultivo, entendeu? Você tem que tentar imitar o ambiente externo dentro desse ambiente interno. Então, se ele é muito quente, você tem que investir em exaustão mesmo, para tirar a ar dali, ventilar, entendeu? Então é complicado. A gente tem que... E mudou o tamanho, mudou a regra.
Então, às vezes a lâmpada fica muito quente para o ambiente, não é por causa da luminosidade, muitas vezes é por causa da temperatura. E aí acaba usando uma lâmpada um pouco menos potente também para produzir menos calor, né? Então, só para entender uma coisa, as lâmpadas, a de drive esquenta menos que a outra HPS. A HPS ela tem um reator que você pode deixar ele fora da cabine também. E lá a cabine vai só a lâmpada. Então tem vários macetes. O pessoal fala que LED não esquenta. O LED também esquenta, mas ele esquenta bem menos. Então assim, o certo é ter um termômetro e usar o bom senso, entendeu? Não precisa, por exemplo, passou de 30 graus, eu já vou desligar ela porque não tem jeito e tal, tal, tal. Vou colocar o ar-condicionado, tal, gastar horrores. Aí tudo bem, mas não tem problema a planta tá alguns dias aí, ou um período assim, acima de 30 graus de temperatura, tá? O ideal é que fica na faixa entre 20 e 30 graus, né? Acima disso é um pouco prejudicial e abaixo disso é muito frio. Mas a gente controla e tem que ver, cada planta é uma planta. Tem planta que é já de característica de lugar com muito sol e aguentar muito calor. Então depende da genética que você está cuidando aí, tá certo? Bom, galera, falei aí as dicas aí de alimentação, não, de iluminação, e que também é uma alimentação para a sua planta, né? Então, fundamental. Então, prestem atenção na quantidade de luz. E é legal tá estudando, trocando informação. Pegou uma novidade aqui, outra lá, vamos cruzando aí, porque tem várias, por exemplo, não dá nem para falar marca, modelo, porque tem inúmeros modelos no mercado. Então, tem painel de LED com 300 watts e painel de LED com 200 watts que faz mais luz que o painel de LED com 300 watts. Então, assim, tem que pesquisar realmente e ver. E cada dia tem uma nova aí. Vamos ver aqui mais uma questão do amigo. Tem alguma dica para controlar a umidade que não seja umidificador ou desumidificador? Nossa, agora essas questões vêm já com grau de dificuldade. Bom, o umidificador e o desumidificador são os mais utilizados, né? Agora, controlar a umidade, você pode controlar a umidade também com a exaustão do lugar. Então a ventilação se ajuda a controlar um pouquinho a umidade, né? Mas em si é complicado controlar a umidade. E vai aquela coisa do bom senso também, né? Tem gente que nunca controla a umidade e a planta vai até o final e vai legal até o final sem controlar muito a umidade do ambiente. Porque a planta também se adapta, né? Então depende de como você quer levar o seu cultivo. Você pode ter todas as variáveis controladas ali, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, e você pode não ter tanto e ter um bom rendimento. Eu aconselho a ir mais de boa, observando a planta e não observando tantos números, tá? Então, assim, o cultivo, o que mais vai te dar retorno vai ser a própria planta. Ela vai mostrar para você que ela está sem água, né? Tem como ela falar que está com deficiência de alguma coisa, de nutriente. Então, assim, é prestar muita atenção na planta, porque a planta mesmo vai dizendo para você, fala assim, olha, meu, tá com muita água, tá com pouca água. Então, observar bastante a planta, ver todas as variáveis e observar. O dia a dia do cultivo é o que mais ajuda o seu cultivo. Então, todo dia tá ali olhando, cuidando, prestando atenção. Não tem um manual tão perfeito de cultivo, por quê? Porque tem o seu ambiente. Então, assim, não são só as coisas que você pode fazer, o seu ambiente influencia e muito no seu cultivo. Tem como levar automática só o solo pronto e água só, mas é só isso que o pessoal faz aqui na 420 e a galera que usa aí sabe, usa só o solo e só o solo dá conta até o final. Então assim, agora falando de cultivo orgânico, né, galera? O cultivo orgânico com solo já adubado é mais tranquilo
para a planta. Eu acho mais fácil para a planta e para quem está cultivando usar um solo orgânico, porque o solo já adubado, né, pronto. Você não tem. É mais fácil para a planta pegar nutriente, então é mais difícil dela ter overfert, de ficar desequilibrado, porque ela vai se controlando ao longo do crescimento dela, equilíbrio de homeostase. Então, como ela pode pegar vários nutrientes ao mesmo tempo e devagar, de uma forma lenta, todo o tempo ela está pegando ali, pegando nutriente, não só quando vem aquela rega cheia de nutriente, que é o caso do fertirrigação, a planta tem mais tempo de fazer suas correções, né? Então ela cresce de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, mais orgânica para ela, tá? Se não aprender a ler a planta não adianta nada mesmo. Tem o lance é dar uma olhada para a planta, sacar o que está sendo legal ali, anotar tudo que você fez, tal, e ver, porque mudou a semente, mudou a planta, muda um pouquinho as condições. Vamos ver aqui. Solo pronto, deve regar com prato embaixo para não perder a água com os nutrientes. Olha, não tem necessidade, tá? O prato embaixo e aí vai muito da mão de quem está regando. Qual que é a quantidade legal de rega para um vaso? 10% do volume do vaso é o legal. Outra coisa, o prato embaixo ele serve para pegar o excesso. Se você rega 10% ou um pouco menos do volume do vaso, quase não vai escorrer, né? Entre 5% ali, por aí, não vai escorrer muito. Então não tem necessidade de ter o pratinho embaixo. Se você rega para escorrer um pouco, aí é legal ter o pratinho, entendeu? Então depende muito de quem rega. Tem gente que gosta de regar menos vezes com menos água. É bom, é bom. Então, no estágio vegetativo, é legal você deixar o vaso secar. Então, esse solo secar. Quanto mais ele secar, é melhor. Porque estimula as raízes crescerem para ir atrás da água. Outra coisa que é interessante é fazer a rega ao entorno do vaso, na parte mais distante, perto da borda do vaso e não em cima do caule ali no meio. Porque você estimula o crescimento de raízes. Quanto mais raiz crescer, mais a sua planta vai conseguir desenvolver, porque ela consegue pegar nutriente em todo o vaso, o período do vaso, o perímetro do vaso. Uma coisa de levar até o fim. Quando está usando solo adubado, uma das coisas que é bem indicado é você fazer transplantes, porque cada transplante você vai estar dando nutriente novo para a planta, né? Então isso é bacana, fazer transplante, mesmo com automática. A automática aguenta transplante, a automática aguenta poda, a automática aguenta, tá? Não vem achando que a automática é muito fraquinha, não, que ela não é tão fraquinha, é só ter um cuidado certo que vai de boa. E então fazer vários transplantes, 3, 4, 5 transplantes durante o crescimento da planta e sempre deixar um pouco de substrato para ir adicionando. Você vai reparar que durante o cultivo passou um mês o substrato baixa um pouco. Tem uma boa parte do substrato do 420 que é só alimentação da planta, então ele vai baixar mesmo. Então ela vai consumir ali humus, guano, farinha de osso, torta de mamona, tudo. Então esse volume vai baixando. Aí você adiciona um pouco mais de substrato ali, um mês e pouco. Cresceu mais um pouquinho, você vai fazer um transplante para um vaso maior que já vai colocar mais substrato novo. Cada vez que você coloca o substrato novo, são nutrientes que ainda não foram utilizados, estão ali disponíveis e para servir durante mais um tempo. Então é assim que você tem mais sucesso com o solo adubado já pronto. E você vai usar só água, nada mais. Água e cuidado. E funciona. Pode ver, tem uma galera aqui seguindo aqui que eu saco que já cultiva com 420, eles podem falar que funciona, porque funciona mesmo. Na página tem um botão do destaques que a gente coloca ali só para galera de depoimentos. Então a galera já faz o seu relato ali, né? Tem gente que cultivou 420 com outros solos que tem aí no mercado, né? E fez esse comparativo. Então dá uma olhada aí, vê o que a galera tá falando, se o pessoal tá tendo bom resultado com o solo 420, muita gente está tendo. Então o 420 foi um cruzamento dos melhores solos que existiam de receitas aí na literatura canábica, né?
Então foi um cruzamento dos melhores ingredientes e testar as proporções, né? Um agrônomo ajudou a fazer isso e aí é um solo que está dando super certo e a maioria dos cultivos usa água de torneira mesmo. Tirou a água da torneira, põe ali, sem medir pH, sem nada e vai até o fim. Foi criado justamente para facilitar, né, gente? Então, ficar meia hora medindo as coisas para fazer cada rega, eu acho um sacrifício desnecessário, né? O nosso solo é completíssimo. Entra no site que está na bio para dar uma olhada. Eu vou ver se eu estou com o site aqui para já colocar aqui para vocês. Tá? Vou ver aqui uma questão. Aqui, ó, nosso site. Entra aí no site. Lá no site tem uma página que é de composição do solo, que vem todos os ingredientes e a função de cada um dentro do solo. Você vai ver, tá bem completinho lá, explicando tudo, o que cada ingrediente faz dentro do solo. Vamos lá, vamos responder aqui mais uma pergunta. Quando o solo diminui o nível, acrescentar mais a planta absorver os nutrientes? Isso, quando ele diminui o nível, quando o solo baixa, você pode colocar mais substrato por cima mesmo, que a planta vai absorver. O ideal é ir fazendo os transplantes, como eu já disse, né? Plantar num vaso único até o final não é tão indicado, não é bacana. O legal é ir fazendo transplantes. Boa! Vamos aqui. Dá para levar a planta só usando ele água? Dá. Essa é a função dele, é para funcionar só com água. Então dentro do solo já tem guano de morcego que vem do Peru, tem azomite, que é um pó de rocha vulcânica que vem de Utah, dos Estados Unidos, a micorriza vem da Espanha, tá? A nossa perlita vem da Turquia e a turfa vem da Alemanha. Aí a alga Acadian, que está no solo também, vem daqui do Brasil, a torta de mamona, a farinha de osso, o humus de minhoca. Então, e mais a vermiculita, né? A vermiculita é daqui também. Então, tem todos esses ingredientes no solo. Então, ingredientes que ainda faltou, né? Sempre falta. Nunca consigo falar tudo assim de uma vez, desculpa. Então, todos esses ingredientes juntos já dão todos os nutrientes que a planta precisa. Eles são os mesmos ingredientes que tem no vegetativo, tem no floração e tem no automático. O que muda de um ingrediente de um solo para o outro é a proporção. A proporção de alguns ingredientes vai fazer com que o NPK desse solo tenha uma constituição diferente. Essa é a diferença da fórmula. Então os ingredientes não mudam, o que muda é o NPK. E o nosso solo também já vem com tortanin, que é um inseticida natural, né, para afastar praga, inseto, e também é uma fonte de nitrogênio do hortanim. Um transplante já é suficiente. Eu indico fazer 3 transplantes no mínimo, tá? Porém, com um transplante já é suficiente você fazer o transplante do vegetativo para a flora. Então já dá. Se você fizer mais transplantes, você pode fazer a sua planta render um pouco mais no cultivo. E se você também fizer, como eu disse, ir adicionando substrato ao longo do cultivo, você vai fazer também vai ter um resultado melhor lá na frente. Então o ideal é fazer um transplante, deixa o espaço, depois coloca um pouco de substrato, aí faz outro transplante, adiciona substrato depois de um mês, aí faz outro transplante, aí adiciona substrato de novo, aí deu. Então 3 transplantes eu acho perfeito. Porém, com 2 funciona. E outra, sem transplante também funciona. O que acontece é que vai ficar o rendimento pode não ser o mesmo, entendeu? O melhor rendimento é com o máximo de transplantes que você fizer. Vamos lá. É uma dúvida aqui, é uma dúvida sobre o metabolismo da alta em relação ao tempo que o solo leva para quebrar as moléculas dos nutrientes. Me explica mais sobre essa relação de tempo, por favor. É o seguinte, tem muito solo aí que ele é feito de uma maneira diferente do 420. Então são solos que tem que ficar cozinhando para descansar e tudo mais. O nosso sistema é um pouco diferente, tá? E com o solo 420 você pode inclusive germinar a sua semente dentro do solo, tá?
Então o solo ele vai para ele começar a ativação na hora que ele receber a água. Então o risco de overfed também diminui pra caramba, porque ele vai começar a entrar em atividade microbiana assim que ele começar a receber água, esse solo, quando ele sai daqui. Então ele pode ficar aí parado 5, 6, 7 meses, um ano na sua casa, quietinho lá, tranquilo. Se ele ficar muito tempo, mais de 6 meses, é legal colocar humus na hora que for começar esse solo, a usar o solo. Agora, se ele ficou ali um mesinho, 2, não precisa de nada. Você pode colocar água e passou alguns dias ele vai começar, ele já vai ser ativado, tá? Então não tem risco de overfert e a partir ali do 10º dia, por aí, ela já está pegando nutriente legal desse solo, a sua planta, tá? Então por isso que a germinação nele também acontece e vai de boa. Muita gente germina. Eu indico germinar fora, porque você tem certeza que germinou, aí você coloca na terra, tal, e aí é gosto particular, né? Mas tem muitos clientes, usuários de 420 que usam, já jogam a semente direto no solo e funciona. Isso foi uma questão de hoje, até que me perguntaram, posso jogar direto a semente? Eu falei, pode. Eu sei que funciona. Eu recomendo germinar fora, que você tem certeza, viu? Germinou e tal. Agora, quando você está ali dentro, você não vê, né? Às vezes demora 2 dias, 5, 8, 1. Então, aí é uma questão bem pessoal mesmo, de germinar dentro do solo ou não. Meu, eu acho que eu falei bastante aqui de iluminação, acabei entrando em outros assuntos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, eu tinha colocado aqui, meu, um Racionais para rolar no fundo, só que eu deixei ele baixinho lá para eu poder falar. Curto um rap. E aí, galera, tem mais alguma questão, algum grilo? Fala assim, pô, tem um grilo aqui no meu cultivo que eu não consigo resolver. Aproveita aí, pergunta, se eu souber te ajudar, eu vou te ajudar aqui agora, tá? E lembrando que a gente tem a promoção Black Friday, que eu não fiz só na sexta-feira 13, não, ela vai até o fim do mês, tá? Você vai usar o cupom, que é 420 Black, no nosso site, e vai ter 25% de desconto. Então aí a promoção Black Friday, ou enquanto durar os nossos estoques, né? Porque ele pode acabar aí de repente em uma semana se a galera avançar, vier muito nervosa aí, tal. Mas não vai acabar o 420, fica tranquilo que já vai ser reposto, tá? Se acabar o estoque. Mas a promoção tá válida até o fim do mês ou até o final do estoque. Tá legal? Tô aí, vamos vender, tem uns 2.000 litros aí para vender e vamos embora. Pode comprar aí, leva tranquilo, cada um levando o seu litrinho, todo mundo fica feliz. Ô, meu, tamo junto. Tudo que eu puder ajudar aqui. Folhas superiores, vamos lá. Folhas superiores, engarra para baixo, o que está acusando? Quando as folhas começam a dobrar assim, ó, ficar meio enrugada, né? Fazer isso daqui, ó, para baixo. Isso aí está indicando um excesso de nutriente. Excesso de nutriente. Outra coisa que indica excesso de nutriente é quando ela começa a queimar nas pontas assim e vem para o meio. Então isso daí também é excesso de nutriente. Então pode ficar um pouco atento aí. E com excesso de nutriente, o legal é dar uma lavada, né? Fazer um flush, que é você regar com água, um pouco mais, né? O triplo, 4 vezes mais do que você regaria, né? Deixa regar e deixa escorrer essa água, escorrer essa água, escorrer essa água. Escorreu bem, aí você deixa a planta descansar normal, tá? Então esse é fazer o flush, é dar uma lavada nela. Então é para tirar esse excesso de nutrientes, né? Não entendi, não ouviu o quê? Só perguntar de novo aí que eu respondo. Eu não tomei muito, tomei uma. Entendido, galera. Então, ó, lembrando de novo, melhor coisa para o seu cultivo é equilibrar ele. Então é luz, é troca de ar e são os nutrientes e o solo, tá? Não tem milagre.
tá? Tem que estudar e ficar atento, ver como que está esse ambiente, como que está essa luz, como que está esse conjunto do seu cultivo. Ah, o promo da Black. O promo da Black tá aí, ó. 420 Black. Deixa eu colocar aqui, ó. 420 Black. Olha, eu posso brisar também às vezes e falar alguma coisa errada aqui, aí é só me corrigir, mas em todo caso tá no feed, entendeu? No feed tá certinho ali o cupom. Copia o cupom, usa no site que você vai ter o desconto bacana lá, 25% ajuda, né? É uma Black Friday, né? E como eu sei que a galera tem que se programar aí, esperar o dia para pagar o cartão, esperar para receber aquela grana e tal. Então, em vez de deixar uma cesta só, a gente deixou até o fim do mês ou enquanto acabar o estoque, né? Então, se o estoque acaba antes, acaba antes. Aí só para a promoção, mas aí já vem um novo lote, tá legal? Deixei aqui o cupom para vocês. Lembrando que pode entrar no site para usar o cupom. Se quiser usar o cupom aqui pelo direct ou pelo WhatsApp também, ele também é válido, entendeu? A promoção também é válida. Então não é só no site, tá legal? E no site mesmo você consegue calcular o frete. Você entra no site, seleciona o seu produto, ele vai pedir um CEP. Você colocou o seu CEP ali, já sai o valor do frete na hora. Outra coisa também que você consegue no site, além de pagar no boleto, é dividir isso aí em parcelas no seu cartão de crédito. Tá vendo? Facilidade aí. Não precisa desembolsar tudo de uma vez, não. Tá joia? Tem mais alguma questão aí, galera? Só perguntar, senão a gente já vai encerrar esse bate-papo aqui. Lembrando que eu estou fazendo uns bate-papos livres aqui. Logo, logo a gente vai lançar essas dicas todas no canal do YouTube, que fica mais fácil de você estar acessando para assistir e aprender um tutorial, né, de passo a passo ali. Vai ser bem legal. Então, logo, logo no YouTube, pode entrar no YouTube, já tem o nosso canal no YouTube aberto. Entra lá no YouTube, 420 Substratos, se inscreva e lá vai ter uma sequência de dicas. Eu estou subindo algumas lives aqui do canal lá no YouTube por enquanto, mas daqui a pouco é um conteúdo exclusivo do YouTube. Vamos ver aqui, ó, 100 watts branco frio, mais 100 watts amarelo quente, para levar quantas plantas na tenda 60 por 1,5. 60 por 60 você consegue colocar aí uns 4 vasos dentro dessa barraca. Agora a lâmpada é boa, né? Se for mais, você vai ter um cultivo melhor. Com 100 watts, 100 watts do que? Ela é HPS, ela é uma lâmpada fria, é branca fria, né? Branca fria e amarela. Se é essa lâmpada fluorescente, vai dar uma planta, mas não vai dar uma planta muito grande, mas vai dar, tá? Eu usaria mais, usaria aí 150, 200 para cada uma, né? Então, mas isso aí já dá. Dá uma planta pequena, mas dá. Essa que é a diferença. Se usar mais luz, você vai ter uma planta maior. Se usar menos luz, planta menor. É isso aí, ó. Gorila, vamos que vamos. Gente, então eu vou deixar aqui, ó, um joinha, aquele abraço. Vou curtir aqui mais um som. E é isso, galera. Ficou alguma dúvida aí? Me manda aí no direct, manda aí no WhatsApp, a gente bate um papo, conversa, esclarece. Essa live vai ficar aqui disponível um pouquinho só, depois ela vai cair. Então é só para dar um alô mesmo, bater um papo aí depois da eleição e dar um salve aí que tem uma galera precisando de umas dicas aí de iluminação. Refletores de LED, não, aqui não é para indicar, como eu disse, eu não vou indicar as luzes, eu estou falando o que fazer com essas luzes e qual a melhor maneira de você tirar proveito desse cultivo indoor, tá? Fluorescente é só para matar a vontade, né? Cara, tem umas fluorescentes muito boas, de cultivo mesmo, mas é difícil de achar, você pode achar elas sim, mas eu indico aí a gente partir para uma coisa um pouquinho mais agressiva mesmo, né? HQI com HPS é ótimo e os painéis de LED que tem aí, esses Quantum Board e tal, o Full Spectrum, eu acho que é por aí, tem que investir mesmo. E vai dar retorno, galera, dá retorno, viu? Então investir na iluminação é bom, então o cultivo vai lá para frente. A gente fica querendo economizar demais em iluminação
mas não tem esse milagre, entendeu? Não dá para fazer um bom cultivo com pouca luminosidade. Ela é uma planta que precisa de muita luz, né? Ela se desenvolve pela luz, então não tem jeito, né? Quanto mais luz, melhor. Então fica aqui aquele abraço e tamo junto, beleza? Aproveita aí a promoção Black Friday até o dia 30 ou enquanto durarem os estoques. E tá acabando, porque a galera tá comprando. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu, aquele salve, um abraço e a gente se encontra aí na caminhada.